A UFPR lamentou o falecimento do professor Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, ocorrido no último sábado, dia 27. Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFPR, Pedro Bodê era uma referência nacional nos estudos a respeito da violência social e da segurança pública. Na UFPR, o professor participou de uma série de programas ao longo dos anos, entre eles o América Latina Viva, Plural, Nuevo Debate, entre outros. Queremos ser, problematizar, tratar como um tema público significa... De fala objetiva, Bodê foi um importante pensador a respeito das relações sociais e a transgressão, refletindo a maneira como a violência institucionalizada pelo Estado na América Latina exerce pressão sobre as classes menos favorecidas. Eu queria chamar a atenção que nos últimos 30 anos houve uma concentração impressionante, uma inversão, 80% hoje, de 80% a 90% hoje do que existe de recurso em relação às drogas é para repressão. Isto não roçou no problema do consumo, do abuso, do uso abusivo ou do tráfico. Eu acho que, para começar a questão, não é quem usa, esse é um problema menor. A questão são as condições de produção, distribuição e consumo e como que as culturas lidam com isso. O que acontece em sociedades onde há enorme desigualdade, onde se mantém historicamente os privilégios de alguns? Eu preciso, como não há proteção para todos, como não há produção de bem-estar, aí se invoca exatamente a polícia. E aí o responsável pela proteção e segurança fica sendo exclusivamente da polícia. Aí nós temos um terrível e grave erro, do qual, inclusive, as instituições policiais acabam, em certa medida, se tornando alvo, porque não cabe a elas fazer segurança e proteção que a sociedade como um todo deveria fazer. A situação carcerária no Brasil também era preocupação, e ele não poupava críticas à forma como a gestão desse tema é conduzida pelo país. Prisão dá dinheiro. Pode parecer estranho introduzir esse termo, mas há uma questão econômica ou de política econômica fundamental. Imaginem que, pela média, um preso custa hoje, no Paraná, alguma coisa em torno de R$2.000, e um jovem preso, R$4.500. Se a gente olha as condições de vida dos presos, não é relativo a esse dinheiro todo que é aplicado. Então, tem muita gente ganhando dinheiro, ou seja, encarcerar é uma política econômica que dá dinheiro. Esse período todo aumentou a população carcerária e o que aumentou tanto quanto a população carcerária? A sensação de insegurança. É isso que nós veremos acontecer. Quem lucrar com isso? Os mercadores do medo, aqueles que querem caçar direitos. Em função desse processo, nós podemos esperar que os mercadores do medo ganhem cada vez mais espaço e consigam, pelo menos no curto prazo, implantar políticas mais retrógradas ainda, como é a da redução da maioridade. Durante o governo da presidente Dilma Rousseff, teve importante participação como coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Paraná e foi membro do Fórum Paranaense da Verdade, Memória e Justiça. Um local que continua, eu diria, que produzindo os mesmos efeitos, se não piores, que do tempo da ditadura, é a área de segurança pública. Nessa, as mudanças que houve foram cosméticas e os resultados estão aí. A polícia foi, agora no relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia matou, os homicídios cresceram muito e entre eles as mortes causadas pela polícia. Essas que nós sabemos, isso sem contar nos amarildos que estão distribuídos por todo o Brasil. Essas são práticas de ditadura, prisão ilegal, tortura e desaparecimento. E isso, professor Dimas, é um desafio e é inaceitável que um país que se pretenda democrático conviva com isso. Outra participação pública importante do professor foi durante o julgamento simbólico contra o ato de violência aos professores da rede estadual de ensino, acontecido no dia 29 de abril de 2015. O Teatro da Reitoria foi o local escolhido por uma série de entidades para repudiar o ato de violência. Entre os palestrantes estava Bodê. Nós não podemos esquecer que o que aconteceu, esse massacre do Paraná, é tão somente uma mostra da truculência e violência, igual ou maior daquela que os pobres
favelados e população afrodescendente sofre desde sempre. O professor Pedro Baudet deixa um importante legado para a área da sociologia e da antropologia. A UFPR e a UFPR TV prestam homenagem aos familiares e amigos.